PSDB. Na tribuna, Tatiane Frisso. Olá, senhor presidente. Vamos lá, que hoje os temas são inúmeros. Bom, eu não poderia deixar de falar de uma situação. Na quinta-feira, final da sessão, eu comecei a receber o contato de várias pessoas que trabalham na proteção animal, ONGs, protetores independentes. E eu sei que as imagens são fortes, então, se tiver alguma criança agora assistindo TV, recomendo que ela não assista as próximas imagens, mas eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto e, por vezes, é uma fala recorrente, né, das próprias protetoras de animais que se sentem, muitas vezes, sem voz aqui no Parlamento Municipal de Caxias do Sul. E eu costumo dizer que cada vereador aqui tem por obrigação representar a população. E vocês, ONGs, vocês, protetores independentes de animais, são, sim, uma parte muito importante, muito parceira do poder público. Então, eu vou passar um vídeo agora. Ele tem um som bem baixinho, mas... Com enforca-gatos e com cadastros que não dá 30 centímetros. Nós temos também algumas outras imagens dos animais que foram encontrados durante uma denúncia de maus-tratos aqui, em Caxias do Sul. Imagens fortes das condições em que esses animais estavam. Pode passar a próxima. Um ambiente totalmente insalubre. A gente vê que os animais estão desnutridos, anoréxicos, desidratados. Esse é um crânio de um cachorro que foi encontrado no local, com os dentes arrancados. A situação era uma verdadeira assim, cena de filme de terror, só que, infelizmente, não era um filme. Isso é realidade, gente. Esses animais foram torturados vivos. Eles tiveram os dentes extraídos, tiveram pedaços... Pode focar em mim de novo, TV Câmara. Eles tiveram amputações, assim, uma situação que foi totalmente impactante. Para mim, vocês imaginem para a Andressa, da ONG SRD, que foi quem acompanhou a Polícia Civil, a Brigada Militar, durante essa denúncia, né? Obviamente, ela foi lá, constatou a situação, depois acionou os órgãos. Nós tivemos, ao todo, 9 sobreviventes, sendo 8 gatos adultos, 1 gato bebê. Infelizmente, quando eles chegaram no local, tinha um gato que recém tinha sido morto, né, que é esse das fotografias. Também encontraram esse crânio do cachorro. E eu preciso dizer aqui que o cidadão esse, que a gente nem sabe se usa o termo cidadão, porque para mim isso não é pessoa, isso é um monstro, né? Ele foi preso de forma preventiva, mas ele deveria ser preso para sempre, porque uma pessoa dessas não tem a menor condição de conviver em sociedade. E talvez, gente, o mais assustador desse caso é que ele filmava as torturas. E nessas filmagens, ele distribuía esse material e, acreditem, tinha gente ali incentivando esse tipo de ação. Então, a gente precisa de uma investigação célere, a gente precisa que a Polícia Civil dê um atendimento e dê uma punição exemplar para esse caso. Porque, infelizmente, o que a gente está sentindo é que, se ele for réu primário, daqui a 10 dias ele está na rua novamente, com convívio em sociedade. Então, assim, olha, deixa a gente mal. Eu fiquei o final de semana inteiro mal. Imagina a Andressa, né, da ONG SRD, que fez o resgate desses animais, e agora os animais estão numa clínica veterinária tentando se recuperar. Estão extremamente debilitados, anoréxicos, são muito assustados, porque, imagina, eles presenciaram a tortura de outros animais. E para eles se recuperarem desse trauma com os seres humanos, sem dúvida alguma, vai exigir muito cuidado, muita atenção. Então, a gente precisa que a Polícia Civil dê um encaminhamento. A gente sabe, sim, inclusive do caso, né, do cão que foi enforcado no Parque dos Macaquinhos. A gente precisa ter celeridade e resolução desses casos, porque senão essa sensação de impunidade faz com que outras pessoas
cometam esses atos e sintam que não vai acontecer nada. É lamentável Caxias do Sul ter, sim, aqui um torturador de animais. Seu à parte, vereador. Vereadora Tati, eu não sou um ativista animal, mas a senhora sabe do carinho que eu tenho pelos bichos, né? Principalmente por gatos. Gatos, né? Sou um gateiro, minha esposa é uma gateira. Tenho contato seguido com as ONGs. As ONGs fazem um trabalho belíssimo, mas muito difícil em Caxias do Sul. A Vossa Excelência sabe muito bem disso, né? Eu não consegui ver essas imagens aí. Sinceramente, eu não consigo ver essas imagens. Mas, assim, ontem eu conversei com o secretário João Wes, e ele me disse que nós temos 10 mil animais soltos em Caxias do Sul. 10 mil animais soltos. Ontem mesmo, lá no Jardim La Paloma, no bairro Bela Vista, estava por lá e os moradores disseram, tem 3 cães de grande porte aqui soltos. Estavam lá, né? Ninguém adota, o pessoal alimenta, né? Mas eles precisariam ser adotados. Então, o canil não tem mais espaço para nenhum animal, segundo o secretário. Então, além desse vídeo que Vossa Excelência mostra, e com esse criminoso, porque isso é crime, também é crime abandonar os animais. É crime abandono de animais. Agora, como pegar essas pessoas? Né? Como multar essas pessoas? Como levar elas para... Então, nós estamos, assim, um assunto... A senhora traz um assunto muito sério. Traz um vídeo forte, mas esse assunto da questão animal é um assunto muito sério que se repete há anos e a gente não consegue resolver. E esses criminosos que abandonam bichos também, esses são criminosos também, precisam ser punidos. Não são nem humanos, eu entendo que falta humanidade. Então, só para trazer também esses números e essa situação que Caxias vive hoje na questão animal. A Vossa Excelência tem feito um grande trabalho junto às ONGs e eu parabenizo isso, porque as ONGs precisam dessa força, precisam desse apoio. Obrigada, vereador Alberto. Eu acredito que a maioria dos vereadores aqui tenha, né, algum animal de estimação conviva, e o mais assustador dessa história é que parece, né, que tinha uma pessoa, usuário de drogas, que raptava, né, pegava animais de rua soltos e entregava por um preço pífio de R$10, que devia virar mais droga, né? Então, a gente precisa fazer esse apelo para que as pessoas estejam atentas à responsabilidade, né, olhando através das redes sociais e do material apreendido. Esse cidadão, ele participava de diversos grupos de doação de animais. Gente, olha a responsabilidade de você doar um animal sem saber para quem. Daqui a pouco você doa um animal que foi lá torturado e sabe-se há quantos anos ele não fazia isso. Então, é revoltante, é revoltante. Ontem eu vi um post da Regina Becker, que é uma ativista, e toda a caminhada dela foi em prol da causa animal, citando esse caso de Caxias do Sul, nos deixa com profunda tristeza, e eu não tenho nem palavras para agradecer o trabalho que as ONGs vêm fazendo, vereador Alberto, porque o senhor sabe o quanto o poder público tem dificuldade com essa pauta, o quanto, né, faltam recursos, falta efetivo, pessoas, e mesmo assim a gente avançou muito com o governo Adiló, mas a gente sabe que se não tivesse a parceria das ONGs, dos protetores independentes, seria um caos maior ainda. Vereador Alberto, eu tenho uma esperança. Agora, no dia 9, nós estaremos, né, tendo a inauguração do Centro Integrado de Operações Especiais, que vai espalhar câmeras em diversos pontos da cidade e em locais também que são utilizados muitas vezes para rota de fugas de veículos. E eu acho que através das câmeras a gente vai começar a pegar alguns casos. E a partir do momento que a gente começar a pegar os casos e a gente punir, seja com multa, seja efetivamente levando o cidadão para um depoimento na Polícia Civil, eu acho que essa situação dos abandonos de animais também vai dar uma freada. E eu costumo dizer que a gente precisa levar em consideração que o animal é uma grande responsabilidade, porque esse animal vai envelhecer, ele vai adoecer, e nós que somos tutores temos responsabilidade. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas adotam um animal, é dia da criança, vou dar um filhotinho para o meu filho e tal, e depois os animais crescem, os animais fazem xixi, fazem cocô, estragam o sofá e os animais vão parar na rua. Então, a nossa responsabilidade como cidadãos, ela é enorme. Eu quero aqui encerrar e deixar o Pix da ONG srdoficial@gmail.com
qualquer valor, pessoal. Esses 9 gatos sobreviventes estão sob cuidado desta ONG. Eles estão internados numa clínica veterinária sem previsão de alta, anoréxicos, desidratados, traumatizados. Então, se alguém quiser ajudar com qualquer valor, ou até mesmo com doação de sachê, de comida pastosa, o Pix é o e-mail ongSRDoficial@gmail.com. Obrigada. Obrigado, Tatiana.